Oi, amigas! Eu sou a Natália Damasceno e eu vim compartilhar com vocês 7 passos que vão te ajudar a superar a dor do divórcio. Eu compartilhei um vídeo anterior falando a respeito do processo do divórcio, né? As situações que muitas das vezes muitas mulheres se encontram de se humilhar, de ficar de cama, depressiva, de não ter vontade para viver. E hoje eu vim compartilhar 7 passos que me ajudaram e que me ajudam ainda a superar essa dor. Então, eu vou começar aqui compartilhando o primeiro passo para vocês, mas antes de tudo, eu quero te pedir para que você já curta esse vídeo, que você compartilhe com alguma amiga que esteja passando pelo mesmo processo e que você também se inscreva no canal, porque eu vou trazer vários conteúdos legais para vocês, certinho? Então, vamos lá. Primeiro passo que eu coloquei aqui para vocês é: entenda e organize os seus sentimentos. Aqui nesse ponto, eu acho que no início do processo do divórcio, a gente tende a se culpar, né? A gente se culpa, a gente se responsabiliza, a gente fica depressiva, né? E aquele turbilhão de sentimentos, em algumas situações, eu passei por isso, às vezes me dava tipo um desespero, mas às vezes também me dava um alívio. É um mix de sentimento doido que a gente nunca imaginou pensar. E aí é engraçado que nessa fase, que não é nada engraçado, né? Mas nessa fase a gente se pergunta o tempo todo por que isso tá acontecendo comigo? E a gente passa pela fase da não aceitação e turbilhão de sentimentos e chora e enfim. Então, nesse primeiro momento, eu não sei em que fase você tá do seu divórcio e quanto tempo já faz que vocês se separaram, mas tente organizar os seus sentimentos, organize suas ideias. O que você está sentindo agora? Dá nome ao seu sentimento. Agora eu tô triste, agora eu tô com raiva, agora eu tô magoada, agora eu tô aliviada. E aí, à medida que você for dando nome a esses sentimentos, tenta ali escrever, sabe? Como que você está se sentindo? Eu não sei, use de maneiras que você consiga entender e compreender e não anular o seu sentimento. Porque, gente, é muito fácil a pessoa vir aqui e falar assim, cara, você não pode sofrer, bola pra frente, né? Como alguns amigos até querendo ajudar a gente pra poder tirar a gente da tristeza, bola pra frente, vida que segue, vai arrumar outro, né? Mas arrumar outro não é algo que vai resolver o seu problema, o seu sentimento interno. Então, antes de tudo, antes de você querer dar o troco, né? Eu não sei qual foi a situação, tente organizar os seus sentimentos. E aí, se você precisar de apoio, de terapeuta, de psicólogo, procure um terapeuta, um psicólogo que tenha a ver ali com as suas crenças, com aquilo que você acredita, que eu acho que é super importante. O segundo passo é: se perdoe. Se perdoe e libere perdão. Aí você fala, eu vou liberar perdão, dependendo da situação, né, que você tá passando, eu vou liberar perdão. E sim, você vai liberar perdão. Eu sou cristã, então eu sempre compartilho aqui alguns versículos da Bíblia. Quando a gente vai fazer uma oração a Deus, principalmente a oração que Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso, ele sempre vai falar, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então é uma premissa, a Deus só vai nos perdoar à medida que também a gente pratique o perdão. Então, primeiro de tudo, caso você esteja cultivando raiz de amargura, de falta de perdão, de ódio, de raiva, de rancor. Mas você não sabe o que ele fez comigo, né? Você não sabe a humilhação que eu passei. E eu realmente não sei. E se você quiser compartilha aqui com a gente, porque talvez outras pessoas vão poder usar a sua experiência ou compartilhar as próprias experiências e vai te ajudar também. Mas se você não liberar perdão, independente daquilo que a pessoa fez com você, existe uma frase que fala assim, o rancor é um veneno que você mesmo toma esperando que o outro morra. E é muito forte essa frase, porque o que você está sentindo de ódio, de rancor, de mágoa, sabe, todos esses sentimentos não tá fazendo mal ao outro, tá fazendo mal a você. É você quem deita no seu travesseiro e talvez você não consiga dormir porque você está cultivando esse sentimento. Então, primeiro de tudo, se perdoe, mas também libere perdão. Você vai ver que quando você libera perdão e você se perdoa, e quando eu falo se perdoa é porque muitas das vezes nós mulheres, a gente tem a tendência a se responsabilizar 100% por tudo. E o primeiro de tudo é você
refletir quando você está aí no primeiro passo, é você refletir o que é responsabilidade sua ou o que não é. Se organize. Isso é diferente de você ficar se culpando. Autorresponsabilidade é diferente de culpa, de você ficar se culpando o tempo todo. Então, antes de mais nada, se analise, responsabilize-se por aquilo que é devido, se livre da culpa, se perdoe e perdoe o outro também. E o perdão, ele não é um sentimento, o perdão é uma ação. Você decide perdoar. Por mais que você não consiga, você vai orar a Deus, você vai falar: Senhor, me ajuda a perdoar. Eu não consigo, mas eu escolho hoje liberar perdão, me ajuda. E aí todos os dias você faz essa oração: eu libero perdão, meu Deus, eu libero perdão. O Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor conhece a minha história, conta a sua história para Deus e fala: Senhor, mesmo assim eu decido liberar perdão porque eu quero ser perdoada pelo Senhor. Então esse é um segundo passo super importante. O terceiro passo importante também: não se humilhe. Não fique se humilhando por outra pessoa. Não fique se rastejando. Entenda que você tem valor, que você é valorosa, que você é importante para Deus. A palavra de Deus fala que nós mulheres, nós somos joias, nós somos como rubis. Se ame, se valorize, a ponto de que você não vai se humilhar para outra pessoa. Se você precisar se humilhar, se humilhe somente debaixo da potente graça e mão de Deus, porque Ele é o único que não vai usar isso contra você. Deus, Ele não vai te machucar. Deus, Ele não vai contar, te acusar. Muito pelo contrário, quando a gente se humilha para Deus, tem resposta. Quando a gente chora para Deus, tem resposta. Ah, mas eu tô chorando e só tenho silêncio. Continua, persista. Deus, Ele tem contemplado o teu choro. Quarto, e esse aqui, gente, é muito comum em quem passa por término, né? Gente, isso aqui eu falei, gente, isso é algo que eu não vou fazer, assim, na minha vida nunca, independente, né, da situação, que é indiretas nas redes sociais. E eu vejo cada coisa, vídeo, post, gente, e é nítido quando a pessoa faz esse tipo de coisa, né? Ficar jogando indiretinha, música, frases. Essa é uma opinião minha, você pode ter uma opinião diferente, mas a primeira coisa que eu olho e falo: cara, ela tá querendo chamar atenção, sabe? E com isso vem uma exposição tão desnecessária, porque às vezes as pessoas que estão ao redor, elas olham e falam: nossa, coitada, né? E é esse sentimento que você quer passar pra outra pessoa. Aí você vai falar assim pra mim: Natália, eu tô pouco me lixando porque os outros estão pensando e você tá super certa. Mas vale a pena você ficar se expondo de uma maneira tão negativa, desse jeito? Como que você quer ser vista pelos outros? Porque isso também é importante, né? Como que você quer ser lembrada pelas pessoas, né? E principalmente na internet. Hoje eu vejo que a internet virou meio que uma terra sem lei. Hoje as pessoas se sentem no direito de compartilhar tudo, suas intimidades. E tá tudo certo pra quem gosta, eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas se preserve. Você tá num momento ferida, você tá machucada, e existe uma tendência muito grande de quem tá machucado quer machucar o outro. Então, esse momento é um momento pra você se guardar, se fecha ali, se organiza sentimentalmente. Não sai falando algo que você pode se arrepender lá na frente, sabe? Se expondo de uma forma que você possa se arrepender quando você estiver curada. Lá na frente você vai olhar pra trás e vai falar: nossa, por que eu fui fazer isso? Né? Você tá prolongando o tempo da sua dor. Então, se a internet tá te fazendo mal nesse momento, as redes sociais tá fazendo você se comparar nesse momento, sai, se retira um pouco das redes sociais, fica um pouco off, tira um tempo pra você, faz outras atividades. Tá? Não fique jogando indireta, não jogue indireta, porque você mesmo vai se expor e você mesmo lá na frente vai falar: nossa, eu não precisava ter feito isso, tá? O outro não fique querendo fazer coisas somente para aparecer ou dar o troco pro outro. Ó o avião passando. Não fique querendo fazer coisas, conhecer pessoas, enfim, se a sua intenção de qualquer coisa for fazer para poder tentar espizinhar o teu ex, não faça.
sabe? A ideia não é você querer fazer para que o outro veja. Eu tô ficando com a pessoa aqui porque eu quero que o meu ex veja que eu tô ficando, que a fila andou. Mas no fundo você tá acabada, você tá triste, destroçada. Esse não é o momento de você se envolver com ninguém. Se você ainda tá com esse sentimento dentro de você, putz, eu vou fazer pra poder mostrar que eu tô por cima da carne seca, você tá só se ferindo mais. É o seu ego ferido falando. E por mais que seja algo natural do ser humano, o ser humano quer mostrar que tá bem o tempo todo, e eu não tô aqui falando pra você mostrar que você tá mal, não é isso, porque eu acredito que a gente tem que contar os nossos problemas somente pra quem pode resolvê-los. E dependendo do problema, só quem pode resolver é Deus. Então, não fique querendo conhecer, namorar, agora eu vou pra balada, vou ficar com todos, sabe? Vou passar o rodo, né? Vou pegar o amigo, né? Aquela história que a gente vê, meia cabeluda. Não faça isso. Você tá se ferindo ainda mais. Você pode se machucar e criar marcas ainda mais profundas em você. Talvez você chegou aqui emendando um relacionamento no outro, você nunca teve um tempo sozinha, você tá sempre com alguém e você não consegue viver sua vida só com você mesmo. E você acabou de passar por um término e você se sente tão sozinha, mas eu queria que você tentasse ressignificar isso, né? Não emenda um relacionamento no outro. Tenta se conhecer, saber o que você gosta, o que você gosta de fazer, que lugares que você gosta de ir. Use esse momento da sua solidão para você fazer coisas por você sem depender de alguém, sabe? O sexto passo é ocupe a sua mente. E aqui é super importante, né? Tem a frase que nossos avós já diziam, né? Mente vazia, oficina do diabo. E, gente, é muito verdade. Ocupar a mente é tão importante quanto qual o conteúdo que você tem ocupado. Porque não adianta você ficar ocupando a sua mente, por exemplo, nessa fase que você tá, ouvindo música de sofrência. Você vai sofrer mais, sabe? Então, melhore a qualidade do conteúdo que você tem ouvido, que você tem visto, que você tem consumido. Ocupe a sua mente no sentido de, poxa, vamos sair com os amigos, né? Vamos encontrar com amigos, com pessoas que a gente gosta. Vamos a lugares novos que a gente nunca pensou em ir. Natália, mas eu não tenho amigos, minha família não pode ir, minhas amigas são todas casadas. O que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa que eu gosto de sair sozinha. Se eu não tiver ninguém pra ir comigo e eu quero muito fazer algo, eu vou sozinha. Inclusive, eu vou fazer um vídeo depois sobre minha viagem que eu fiz sozinha, que foi muito boa. Mas eu não tenho dinheiro pra viajar. Pega ali, vai no shopping, senta num café, vai ler um livro legal, sabe? Um livro que você goste. Vai ouvir um podcast sobre um assunto fora de relacionamento, sabe? Um assunto aleatório que você gosta, uma curiosidade que você tem vontade de saber. Estuda, procura um tema que você gosta pra você estudar. Tente utilizar esse momento de dor que você está sentindo para você transformar isso em algo que vai dar frutos. Eu acho que essa é uma premissa, assim, super importante. Usa a dor para você criar algo, fazer algo que vai te dar frutos lá na frente. E você vai ver que essa situação que você passou, ela foi benéfica para algo. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você está passando por uma situação difícil, você vai transformar isso, porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Então essa situação que você está passando, ela não vai ser para sua morte, porque você está utilizando essa situação, apresentando ela diante de Deus, passando por todos esses passos que eu tô falando. E cara, não tem como você ficar presa num círculo vicioso de sofrimento se você quebra padrões. Então hoje eu quero que você quebre padrões. E o sétimo e último passo, porém, eu acredito que esse é o mais importante e teria que estar lá no topo da lista, mas eu coloquei por último propositalmente para a gente poder falar um pouco mais. Busque a Deus verdadeiramente. E quando eu falo busque a Deus verdadeiramente, é você de fato falar com Deus, ter um momento com Deus, separar um espaço no seu dia ali para você falar assim, não, esse momento é o momento que vai ser eu e Deus.
Eu, por exemplo, eu gosto de acordar e já fazer meu devocional. Tem dias que eu não consigo fazer quando eu acordo. Então, eu não vou dormir sem fazer. Ou eu consigo parar para fazer no almoço, no meu horário de almoço, ou eu faço no final do dia, mas eu não deixo de ter o meu momento com Deus, um momento de oração. E momento de oração, às vezes você pode falar, eu nem sei orar, Natália. E orar é você falar para Deus aquilo que você tá sentindo e você conversar com Ele, você se expor totalmente. Sabe aquela parte que eu falei para você não se expor na internet? Ficava jogando indireta? Pega tudo isso que você está sentindo e coloca diante de Deus. Senhor, eu estou sentindo isso. Senhor, eu fiz isso. Me perdoa, não queria ter feito. Senhor, não permita que eu seja governada pelas minhas emoções. Porque a gente, quando a gente está muito numa fase triste, delicada, a gente acaba sendo governada pelas nossas emoções. Ou seja, não é a gente falando, a gente nem se reconhece. É as nossas emoções feridas que falam. Então coloca isso diante de Deus, peça para Deus cura. Fala, Senhor, me cura, me ajuda, sozinha eu não consigo. Eu tô passando por tanta situação. E começa a se derramar, a falar qual é a situação que você tem passado. Eu tenho certeza que se você colocar diante de Deus todas as suas situações, todas as suas frustrações e dores, ele vai vir com bálsamo. E leia a Bíblia. Ah, Natália, não entendo a Bíblia. Tenta comprar uma Bíblia com uma linguagem mais atual, que hoje em dia tem várias Bíblias hoje com a linguagem, né, que a gente consiga compreender, e isso ajuda muito. E hoje em dia temos a internet, caso você não consiga compreender algo, você pode buscar o que queria dizer aqui. Tem vídeos no YouTube, pastores explicando. Então, busque a Deus, ouça louvores, ocupe a sua mente, busque ouvir ministrações. Eu amo ouvir ministração aqui no YouTube também, tô sempre ouvindo uma pregação. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Antônio Júnior, que ele geralmente ele posta vídeos na manhã, então eu gosto de ouvir ele orando enquanto eu tô fazendo as minhas coisas. E aí a gente ora com ele, reflete a palavra. Então, meninas, siga esses passos. Vai te trazer inicialmente um grande alívio, sabe? E se resguarde. Guarda o seu coração, guarda esse tempo. Eu tenho certeza que você vai florescer. Amém? Deus abençoe.